Galera, aula rápida hoje para a gente falar aqui sobre as operações básicas dentro do Python. Então, como você deve imaginar, esse conteúdo é um pouco mais básico, mas rapidinho a gente mata ele e tem algumas operações que talvez você não conheça, que possam ser muito úteis. Aí você vai falar, Lira, esse vídeo é muito básico, pô, eu quero aprender algumas coisas um pouco mais avançadas, eu vou deixar na descrição então. Aqui na descrição vai ter o link de um mini curso de um projeto completo em Python. Então, se você está achando isso aqui muito básico, vá lá na descrição, pega o link do mini curso e voa, que eu quero ver você fazer esse projeto em Python comigo, beleza? Então, ó, vai lá. Primeira operação matemática que a gente tem aqui dentro do Python é a adição. E aí, muito simples, né? Você bota lá o print para ele exibir aquela informação para você, 2 mais 2. Então, sempre que você quiser somar um número, você vai botar o sinal de mais, executa esse código aqui e tá lá, ó, pum. Pronto, apareceu ali a resposta, beleza? Show! Agora, continuando aqui, ó, subtração. Bom, subtração é o sinal de menos, né? Então, ó, print 2 menos 2, tá lá, deu igual a 0, beleza? Então, basicamente é isso que você vai fazer. Aqui, até aqui não tem muita novidade, né? Multiplicação. Multiplicação é o asterisco que faz a multiplicação no Python, então é um negócio bom de você ficar atento. Então, por exemplo, 2 vezes 5 vai dar 10 como resposta. Essa IDE que eu estou usando aqui, esse editor de Python que eu estou usando aqui, ele é o Jupyter. Se você quiser, vou deixar o link da instalação dele na descrição também, tá? Mas isso aqui vai funcionar em qualquer editor de Python, tá? Independente da versão do Python que você esteja usando. Então, isso aqui é para funcionar para todo mundo. Divisão. Agora começa a ficar um pouco interessante com algumas coisas novas que talvez você nunca tenha visto. Primeiro de tudo, 2 dividido por 5, você usa lá a barra, né, para fazer a divisão. Beleza, então se eu rodar isso aqui, ele vai dar 0,4. Só que aqui já tem alguns pontos para você prestar atenção. O primeiro deles, se você reparar, eu estou usando um número inteiro, e a minha resposta não está vindo como número inteiro. Isso aqui em linguagens de programação não é tão comum assim. Se você veio de alguma outra linguagem de programação, normalmente você tinha que declarar o valor como uma variável e assim vai. E no Python você não precisa fazer isso. Então, por exemplo, mesmo que fosse assim, ó, número 1 é o 2. O número 2 é 5. E aí eu fosse fazer aqui o print de número 1 divididos pelo número 2, você vai ver que a resposta também vai dar 0,4. Então, apesar de um número ser inteiro, outro número ser inteiro, a divisão pode ser sim um número com casa decimal, beleza? Para você que está aprendendo Python como a primeira linguagem de programação, parece meio óbvio isso, mas para quem veio de outra linguagem de programação sabe que isso não é muito óbvio. No Python, isso já é corrigido para você, isso já é tratado, você não precisa se preocupar com nada. Agora, tem um cuidado que você tem que tomar. Por exemplo, se o número 2 fosse, na verdade, 0, faz essa observação que eu coloquei aqui, ó, e divisão por 0. Se o número 2 fosse 0, olha lá o que vai acontecer quando você rodar. Ele vai dar um erro para você. E aí você tem que aprender a tratar esses erros em Python. Tem um vídeo no nosso canal do YouTube em que eu ensino como que você lê essas mensagens de erro e descobre exatamente qual é o erro que você está tendo que corrigir, tá? Alguns deles, como divisão por 0, é bem intuitivo, outros não são tão intuitivos assim. Então eu vou deixar aí o link desse vídeo também na descrição, tá cheio de material na descrição para você, beleza? Show! Então divisão basicamente é isso. Potência. Agora o negócio vai começar a ficar um pouco mais interessante também, que é o quê? Potência no Python, ou seja, eu quero fazer 2 elevado a 5, 2 elevado a 3. Você bota 2 asteriscos, um do lado do outro, tá? Então toma cuidado, porque se você acabar botando um só é a multiplicação, 2 é a potência. Então 2 elevado a 5 é igual a 32, né? Só lembrando, nossa Lira, por que é 32, né? Porque é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. Se você fizer essa conta, você vai chegar em 32 como resposta. Beleza? Agora, não existe um operador de raiz no Python, não existe. Você não consegue chegar aqui e fazer assim um 2 raiz de 2, sei lá, alguma coisa assim. Não tem como você fazer isso no Python. Então, qual é a forma que você faz? Você usa a potência. Então, por exemplo, se eu quiser fazer a raiz quadrada, você vai elevar a meio, a 1 sobre 2. Eu não sei se você lembra isso lá da época que a gente aprendeu isso na matemática, mas basicamente é isso, né? Se você fizer, por exemplo, 2 elevado a 1 sobre 2, é a mesma coisa que você calcular a raiz quadrada de 2. Agora, se eu quero calcular a raiz de índice 10 do número 2, você vai fazer 2 elevado a 1 sobre 10, que seria a raiz de índice 10, né? A raiz décima do número 2. Beleza? Então, no caso aqui, se eu botar simplesmente 2 e rodar esse código, você vai ver, ó, raiz quadrada de 2 vai dar esse número aqui, ó, 1,41, 42 e não sei o que lá. Para você confirmar que isso aqui está dando certo, eu vou botar, por exemplo, o número 9. Qual é a raiz quadrada de 9? A raiz quadrada de 9 é 3. Então, ele vai me dar como resposta o número 3.
Beleza? Então, apesar de não ter essa operação no Python diretamente, é bem tranquilo de fazer. É só você elevar a uma fração. E aqui você já deve ter reparado que você tem que tomar um cuidado, que é o quê? Você tem que sim colocar esse parênteses aqui na fração. Por quê? Porque, até essa observação que eu coloquei aqui no final, porque a ordem das operações dentro do Python, ela segue a ordem matemática normal. Então, se você não coloca esse parênteses aqui, pensa comigo o que vai acontecer. Ele vai primeiro fazer a potência, 9 elevado a 1 é 9, e depois ele vai dividir por 2. Então, se eu rodar isso daqui, ele vai dar 4,5, tá vendo? Por quê? Porque primeiro ele está fazendo essa conta, 9 elevado a 1, que é 9, depois ele está dividindo por 2. 9 dividido por 2 é 4,5, que é diferente de você botar esse parênteses aqui. Por quê? 9 elevado a meio, a 1 sobre 2, beleza? Então toma cuidado quando você estiver fazendo, isso serve para qualquer operação, até já adiantei o último tópico aqui. Qualquer operação que você queira fazer no Python, não existe tipo chaves, colchetes e não sei o que, porque chaves e colchetes no Python são para outras coisas, para listas, para dicionários e assim vai. Para operações matemáticas, você sempre vai usar o parênteses para fazer a separação das contas. Então, por exemplo, eu botei aqui mais 1, por exemplo, 1 mais 1. Mas eu quero que essa conta de 1 mais 1 seja feita antes dessa divisão aqui. Aí você vem e coloca um parênteses aqui dentro. E aí ele vai primeiro fazer essa conta do parênteses, depois essa outra conta do segundo parênteses e depois essa terceira conta aqui. Beleza? Então é o parênteses que você sempre vai usar e a ordem das operações é a mesma ordem da matemática. Ou seja, primeiro as operações de potência e raiz, depois as operações de multiplicação e divisão e depois as operações de somar e subtrair. Beleza? É sempre nessa ordem. E se tiver duas operações de potência? Ele faz sempre da esquerda para a direita. Ele vai olhando da esquerda para a direita e vai fazendo a conta que ele vai encontrando. Beleza? Então, só relembrando aquela lógica matemática. E aí tem uma última operação aqui que é interessante, que talvez você nunca tenha visto na sua vida, que é o mod. O que é o mod? Mod, basicamente, eu vou até escrever aqui para você poder visualizar melhor, ele é o resto da divisão. Então eu quero que você sempre, quando você vê mod, quando você vê esse percentual aqui, percentual é um sinal de uma operação, tá? Então toma cuidado, porque não existe 3% no Python, não existe. 3% no Python é 0,03. Isso aqui é 3%, beleza? 3 dividido por 100, 3%. O símbolo do percentual em Python, ele sempre significa alguma outra coisa. Dentro de textos, ele significa uma coisa. Aqui, entre números, ele significa uma operação matemática. Que operação matemática é essa? Mod. E qual é essa operação do mod? Mod é o resto da divisão. Então, basicamente, o que você tem que ler é qual é o resto da divisão de 7 divididos por 3. É isso que você tem que ler. Qual é o resto da divisão de 7 divididos por 3? Se eu colocar aqui, por exemplo, 4 mod 2, qual é o resto da divisão de 4 por 2? O resto da divisão de 7 por 3 é 1. Por quê? 7 dividido por 3 é igual a 2, resto 1. 4 dividido por 2 é uma divisão exata. Então, o resto da divisão é 0. Ira, estou muito confuso com isso, não estou conseguindo entender direito esse mod. Então, eu vou te mostrar o seguinte, ó. Eu vou abrir o Paint aqui rapidinho. Eu sei que parece meio zoado abrir o Paint, mas não é não, porque eu acho que vai ficar mais visual mesmo, tá? E vou dar um zoom aqui. Então, por exemplo, lembra lá na época lá do ensino fundamental que a gente fazia assim, ó, 7, desculpa a minha letra aqui, né, mas acho que vai ser o suficiente, divididos por 3. Quanto que é 7 divididos por 3? 7 divididos por 3 é 2 e resto 1, tá vendo? 7 divididos por 3, né, vai ser 2 resto 1, aí você acrescentava o 0, botava uma vírgula aqui, falava, agora é 3, resto 1, e assim vai. Só que, o que é o mod? O mod, ele só faz a divisão inteira. Então, é 7 dividido por 3. Quanto é que é? É 2 e resto 1. Então, o mod é esse cara aqui. O mod é 1. Então, por exemplo, a outra opção que a gente botou lá, 4 dividido por 2. 4 dividido por 2. Quanto é que é 4 dividido por 2? É 2, resto 0. Então, olha lá a nossa resposta dentro do código em Python. Tá lá, ó. 7 mod 3 é 1. 4 mod 2 é 0. Aí você vai me perguntar, Lira, beleza, consegui entender, mas qual é a utilidade disso prática no Python? A utilidade disso é quando você, por exemplo, quer executar alguma coisa de tanto em tanto. Por exemplo, vamos dizer que a gente está percorrendo um arquivo em Excel e eu quero executar um comando de 3 em 3 linhas ou de 2 em 2 linhas. Aí você vai usar o mod. Por quê? Porque você quer executar o comando quando o número da linha mod 2 for igual a 0, ou seja, quando o resto da divisão do número da linha por 2 for igual a 0, significa que aquela linha é uma linha par.
então eu vou querer executar um código nas linhas pares, ou então nas linhas ímpares. Ou então eu quero executar de 3 em 3, de 5 em 5, de 7 em 7 e assim vai. Então assim, eu não quero que você se preocupe muito com o exemplo em si, eu não saberia fazer isso na prática nesse exemplo que você deu, beleza, não precisa se preocupar. Quando chegar nesse exemplo, aí você vai ter um vídeo específico que eu vou te mostrar e vou explicar o mod de novo dentro do exemplo. Mas eu quero que você já saiba que isso daqui existe. Por quê? Porque eu quero que na sua cabeça já fique registrado. Sempre que eu precisar executar algum código, de duas em duas, ao invés de executar ele para todas as linhas ou para todos os casos, eu tenho que executar de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4 ou de 5 em 5, pensa que você vai ter que usar esse cara do mod. E aí, se você tiver dúvida, você volta nesse vídeo, assiste como é que funciona o mod e aí você vai conseguir criar a lógica lá do seu código, do desafio que você está querendo resolver. Beleza? Então, galera, basicamente são essas operações básicas. Eu espero que, apesar de ser um vídeo mais básico, esse vídeo tenha ajudado você. E claro, apesar desse conteúdo aqui ser um pouco mais básico, se inscreve no canal e deixa seu like no vídeo para chegar em mais pessoas, pra galera, todo mundo aprender Python, começando do zero mesmo. Vambora, deixa aí o like, se inscreve no canal e vambora.